Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Estamos felizes por estar aqui nessa noite, louvando ao Senhor juntamente com todos os irmãos. É sempre, uma honra quando nos reunimos para adorar ao Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, o pastor, não está aqui nessa noite, nossa irmã Ana, que fez o convite. Nós louvamos ao Senhor pela vida dos nossos pastores, nossos grandes incentivadores, Também gostaria de agradecer aqui o grupo de louvor, que logo mais estará participando, que a gente pediu. E também a Micaele, Micaele faz assim, Micaele, Júnior, bom, Denis não está aí, Que também, nos ajudaram tanto aí na divulgação. Mamãe Ana, que sempre faz aí os enfeites aí tão bonitos, Que Deus continue abençoando grandemente os irmãos que vieram de amarelo, aqueles que não vieram de amarelo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Eu quero ler aqui com os irmãos, no livro de Jó, tem até o nosso tema ali, A Esperança para Você. Então, quero ler com os irmãos, antes de começar aqui a minha fala. Jó, capítulo 14. Apenas o versículo 7. Então, Jó, capítulo 14, versículo 7, que diz assim, eu vou lendo para nós ganharmos tempo. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Amém? Irmãos, quando nós falamos a respeito do Setembro Amarelo, como já foi dito, é um mês de prevenção ao suicídio, mas eu não sei se todos conhecem ou sabem o porquê da cor amarela. Não sei se alguém já pesquisou, se você não conhece, então apenas para nós reforçarmos bem rapidinho, houve um jovem, ele tinha apenas 17 anos, o nome dele era Mike Im. E ele residia em Westminster, lá em Colorado, nos Estados Unidos. E esse jovem de apenas 17 anos, ele tinha um Mustang modelo 68. E ele passava muito tempo cuidando daquele carro, limpando, e até que ele pintou esse Mustang de amarelo. Só que entre tantas coisas que ele vivenciou em sua vida, um dia ele entrou dentro do carro e tirou a vida. E aí ele deixou um bilhete para os seus pais, falando assim, para que seus pais não se culpassem do que ele havia feito. Aí quando foi feita uma investigação da vida, então ele tinha grandes sinais de depressão e também o término de um relacionamento. Então tudo isso foram gatilhos para que ele viesse a tirar a vida. E no dia do seu enterro, os pais fizeram cartões com laços amarelos. E aí eles distribuíram para quem estava ali presente, e alguém pegou e saiu distribuindo para vários lugares esses cartões. E neste cartão tinham os dizeres muito importantes. Que se alguém pegasse aquele cartão e lesse, e estivesse passando por alguma situação e precisasse de ajuda, que procurasse ajuda. Então, isso daí teve uma grande repercussão nacional, perto do dia 10, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E ali, até chegar para nós aqui no Brasil, e hoje nós comemoramos o mês todo, mas não somente esse mês, que é o mês de setembro, nós falamos durante todo o ano. Então, é uma história triste, uma história que choca, mas que é realidade. Então, por isso, da cor amarela. E quando nós vemos, essa história, eu tenho certeza que os pais lamentaram muito. E nós, como igreja do Senhor, nós sabemos que muitas pessoas, elas, às vezes, fazem algumas coisas por perder a esperança, que está aqui no nosso tema. As pessoas perdem a esperança. E nós vemos, quando nós vamos falar a respeito disso, o Brasil, para os irmãos terem uma ideia,
O Brasil é um país que está aí no ranking, né, mundial, é o 8º país de suicídios do mundo. Então, não é algo que nós nos orgulhamos em dizer, mas o Brasil é o 8º no ranking. E junto com isso, nós vemos que uma pessoa, quando ela chega a tirar a vida, ela não tira a vida de um dia para o outro. Ela está passando por várias situações, até que chega a essa situação, né, de tragédia. E quando isso acontece, é porque a pessoa já chegou ali, eu digo assim, que ela não tem medo da morte, ela tem medo da vida, medo de continuar vivendo. E quando a gente fala de suicídio, não tem como a gente não falar de depressão, porque é o primeiro item, né, que leva uma pessoa a tirar a vida. Então, né, nem toda depressão tem como desfecho o suicídio, mas todo suicídio ele tem origem lá na depressão. E quando nós olhamos para a Bíblia, porque quando eu faço, né, a Amanda conhece meu estilo, né? Quando a gente faz assim palestras, né, em igrejas, eu gosto muito de olhar para a Bíblia, porque eu sou psicóloga, mas antes de ser psicóloga eu sou cristã. Então eu gosto muito de olhar para a Bíblia, o que a Bíblia diz. A Bíblia ela não vai ter a palavra depressão, mas nós temos vários indícios em vários personagens bíblicos, onde nós vemos claramente a respeito de depressão, né? Vários sintomas que vários personagens bíblicos enfrentaram. E quando nós falamos, mas o que é depressão? A depressão, ela é um estágio de tristeza que a pessoa não sai daquele momento ali de tristeza. Ela fica intrínseca, a pessoa chora, muitas vezes a pessoa nem sabe o porquê está chorando, e é uma dor na alma, como foi dito aqui, né? O pastor falou sobre a alma, é uma dor na alma que a pessoa sente. E muitas vezes, por causa disso, dessa dor na alma, adolescentes, jovens, partem para a automutilação, outras pessoas, né, partem aí para uso de substâncias químicas. E o cristão pode ficar deprimido? Pode sim. Nós temos, às vezes, não aqui na nossa igreja, mas nós temos uma cultura que muitas pessoas falam que o cristão não pode ficar com depressão, que isso é do diabo, que depressão é frescura. Depressão é uma doença. É uma doença que está no manual psiquiátrico. E nós vemos que o cristão ele pode sim ficar com depressão. Mas quando nós vemos sobre isso, o cristão ele tem algo que o impulsiona a sair disso. Amém? Né? E eu gostaria de meditar com os irmãos, até eu vou pedir ajuda aí do pessoal da mídia. Enquanto os irmãos colocam aí, por gentileza, aí 1 Samuel 1:8, né, como eu estava dizendo, no manual de psiquiatria fala que a depressão é caracterizada por tristeza profunda, associada à amargura, desesperança, baixa autoestima, distúrbios do sono, perda de apetite, choro. Então, tudo isso fala a respeito de uma pessoa com depressão. Então, vamos ver o que a Bíblia fala, né, o que a Bíblia nos mostra. Então, em 1 Samuel 1:8, nós vamos acompanhar ali, diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Repita comigo, por que choras? Porque choras. Isso. Por que não comes? Vamos lá? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? São situações claras que nós vemos de depressão, choro, falta de apetite. Então ali Ana, ela passou por uma situação muito terrível em sua vida. Ela queria ter filhos e não podia ter filhos. E isso fez com que ela ficasse amargurada, como fala em Samuel 1:10, fala ali de amargura. Em Samuel 1:11, fala que ela estava aflita. Então, são várias características de uma pessoa com depressão.
E aí nós vemos também alguns personagens bíblicos que, além de depressivos, eles pediram a morte. Né? Pediram a morte. Então nós vemos aqui, ó, Elias, né? 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, aí nós vemos mais um personagem bíblico que, veja bem, ele não tentou contra a vida, mas ele desejou sim, né? Porque estava ali, tinha tido uma grande vitória contra os profetas de Baal, os profetas de Azera, e depois de tudo isso, né, Jezabel falou assim, ó, vai morrer, viu? Pode mandar avisar. E aí, quando ele ouviu aquilo, ele, epa, e foi, aconteceu isso, né, desejou ali a morte, pediu a morte, e ali foi para a caverna, enfim, os irmãos conhecem o decorrer da história. Mas nós vemos o quanto que as pessoas, como foi o pastor Milton disse, eu sempre falo pastor, né, eu elevo a patente. Então, as pessoas, elas sofrem, por quê? Porque nós somos humanos, irmãos. Nós somos humanos. E mais para frente, né, nós vemos aqui, Elias, então, medo, fuga, isolamento, desejo de morrer. Agora nós vamos para o livro de Jó. Jó, capítulo 3. Jó, capítulo 3, aí o verso 11 ao 13. Que diz assim, os irmãos conhecem a história também de Jó, tudo que ele passou, perdeu, tudo mais. Diz assim, por que não morri eu, desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque ele estava ali numa situação desesperadora, né? Por que me receberam os joelhos? Por que mamasse, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. É o extremo sofrimento de Jó que fez ele proferir essas palavras, né? Mas, irmãos, quando nós falamos, né, que eu já falei que depressão não é frescura, depressão é doença, o crente pode sim ficar deprimido, e isso não é porque você pecou, não é nada disso, é porque a circunstância que você possa estar vivendo, às vezes te leva a essa situação, e é tratável, glória a Deus por isso, né, tanto pela área da saúde, né, psicologia, psiquiatria, como o próprio Deus, irmãos. Quando você ora, né, como diz a Bíblia, a esperança, não podemos perder a esperança. Mas a gente fala assim, ó, que tem um desfecho muito importante para cada um desses personagens que eu falei, que eu mencionei. Quando nós olhamos para a Bíblia, né, lá no livro de 1 Samuel, novamente, 1:20, vai dizer que ali nasce Samuel. Amém? Então, Ana, ela sofreu, né? Ela ficou ali, né? A sua competidora, a sua rival, ficava ali falando, e ela ali, e ela não comia, ela não bebia, mas ela teve uma atitude. No decorrer deste capítulo fala assim que ela se levantou e o seu semblante não era mais triste. Ou seja, ela não se entregou, ela teve um momento ali de sair dessa situação. E ali nasce Samuel. Quando nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 19, do verso 5 ao 7, vai nos dizer que mesmo Elias, estando toda aquela situação de tristeza, que o próprio, né, o anjo do Senhor cuidou dele ali,
levou comida por 2 vezes, falou, ó, levanta, come. Levou alimento, né? E ele estava ali, por que levou alimento? Porque Elias também não estava comendo. Levou alimento para ele. Aí depois, né? Aí ele deitou, dormiu. Aí depois o anjo veio pela 2ª vez e tocou nele. Levanta e come, né? Ânimo, né? E aí Elias foi, comeu, e com isso ele caminhou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Olha só. Então saiu daquele estágio, daquele momento de tristeza. E quando nós vemos Jó, esse eu vou ler. Jó capítulo 42, lá para frente. Jó capítulo 42. Jó capítulo 42, o verso 10. Que diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Amém? Você pode dizer assim, o Senhor pode virar o meu cativeiro nessa noite. Aleluia! Eu não sei o que você pode estar passando. Às vezes nós chegamos assim na igreja, olhamos para o irmão que está do nosso lado, você cumprimenta com a paz do Senhor, aí você olha e passa, né? E aí você não sabe o que aquele irmão, o que aquela irmã está enfrentando no seu dia a dia, porque nós nos vemos apenas aqui no culto. E às vezes essa pessoa ela está passando alguma situação. Tem irmãos que são um pouquinho mais ousados e chegam e falam, irmão, ora por mim, está acontecendo isso, isso. Mas tem irmãos que são um pouquinho mais fechadinhos, né? Às vezes um pouco mais de timidez, um pouco mais de vergonha, e acaba não expressando. Por isso que às vezes, né, quando nós olhamos nosso irmão, demos a paz do Senhor, olhe mesmo para o seu irmão e dê a paz do Senhor, porque você não sabe o que aquela pessoa pode estar enfrentando. Eu não costumo falar muito isso não, mas olha para o seu irmão aí e fala assim, irmão ou irmã, né? Vamos lá? Irmão, que bom ter você aqui. Amém, que bom ter você aqui nessa noite. Que bom que você saiu da sua casa. Que bom que você tomou seu banho. Que bom que você colocou aí a sua roupa. E você veio aqui nessa noite adorar o Senhor. Estamos aqui juntos. Agora, novamente, ó, a sua luta é a nossa luta. Amém, irmãos? Somos irmãos em Cristo. Precisamos chorar uns com os outros. Precisamos ter essa comunhão verdadeira uns com os outros. Precisamos uns dos outros, irmãos. Não somos sozinhos suficientes, não. Precisamos uns dos outros. Amém? E como eu li, né, para nós, né, e partimos aqui para o encerramento, repetindo aqui novamente, né, nós falamos aqui de Jó, capítulo 14, verso 7, para nós aqui, partimos aqui para o nosso encerramento. Jó, capítulo 14, verso 7, há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Ontem aconteceu um fato importante, nós estávamos ali na Força Aérea, né, na Vila Militar, e, né, como toda boa pessoa, nós fomos visitar, né, passar na rua que nós moramos um tempo atrás, né, lá na casa, né, aquela coisa, né? Quem nunca fez isso, né, que passou lá? E aí nós passamos ali na Rua 10, onde nós moramos uns anos atrás, e a minha mãe começou a falar algumas coisas, e eu só aqui, né? Falei, eu vou falar amanhã e vou colocar na minha explanação de amanhã no culto. Quando nós mudamos para lá, tinha um tronco no chão, um tronco seco, velho, meio torto assim, sabe, meio feio. E aí a minha mãe falou assim que, como todo bom conhecedor da Bíblia, ela começou a jogar uma aguinha ali. No início, a ideia era tirar aquele tronco dali, velho, seco, feio, né? Porque estava ali, de repente a gente, criança, né, podia até pisar ali, se machucar, cair, né? Mas deixou, né? Jogando uma aguinha um dia, jogando uma aguinha outro dia. De repente, a minha mãe olhou e tinha uma folhinha verdinha. Aleluia, irmãos.
E junto com essa folhinha, tinha uma linda primavera. Uma flor bonita do lado. Sabe o que isso significa para mim, para você nessa noite? Que não importa o que nós passemos, irmãos. O Senhor, Ele nos conhece por dentro e por fora. O Senhor conhece, irmãos, a nossa alma lá o profundo. Porque às vezes nós não precisamos de uma cura física. Às vezes, de repente você está aqui e fala, nossa, mas esse assunto aí... Mas às vezes não é você, mas às vezes é alguém próximo a você, algum familiar seu. Algum filho, alguma filha, algum vizinho, né? Algum colega de trabalho. E isso nos mostra, irmãos, que há esperança. Que em toda essa situação, em qualquer momento, o Senhor, Ele nos vê, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele entende o que às vezes, se você falar para alguém, a pessoa não vai entender, vai falar, nossa, mas você está triste por causa disso, irmã, que isso? Mas aí o Senhor, Ele entende. Ele vai ministrando na sua vida, na sua alma, no seu coração. O grupo de louvor puder já ir se preparando. O Senhor vai ministrando, irmãos, na sua vida, na sua alma, no seu coração. E quando a gente pensar que tudo está perdido, porque às vezes a gente vai querendo agir, né? Do nosso jeito, da nosso formato, o que a gente acha que é. Mas aí quando a gente vê que não tem mais jeito para as nossas ações e reações, aí é o Senhor que vai agir. Porque aí a gente entregou de verdade, né? Que até então a gente às vezes não entrega, né, irmão Pires? Às vezes a gente não entrega. E aí quando a gente entrega, aí o Senhor, Ele começa a agir. Aí Ele vai limpando, Ele vai passando o bálsamo dEle. Ele vai fazendo florescer ao cheiro das águas. Aleluia. E aí você pode de repente ver lá, como a gente viu lá na nossa casa, uma folhinha verdinha. Isso significa que ainda há vida, que ainda há esperança para você. Aleluia. Você que está nos assistindo, há esperança para você. De repente você está aí no seu quarto, na sua sala, no seu carro. Eu não sei onde você está, mas há esperança para você. Aleluia. Há esperança para você. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Se você souber este louvor, cante conosco. Aleluia. Não é essa depressão que vai te matar, não, amém? Não é essa depressão que vai matar aí o seu parente, o seu amigo, ou quem sabe até você. Mas interceda, seja intercessor, seja amigo nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você, há um cheiro nas águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessará os seus frutos e viverá. Aleluia. Glória a Deus. Você tem uma igreja
esteja, que está com você. Amém? Glória a Deus. Marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado. Os irmãos podem ficar em pé, seu amém? tronco morrer. Se você puder pôr a mão no seu coração, aleluia. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Então a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará. Amém? E não cessarão os seus renovos. A pedido do nosso pastor, nós vamos fazer uma oração. E se você, como eu falei, de repente não é você que sente algo como esses personagens bíblicos que nós falamos, mas você se lembrar de alguém, que você possa interceder por essa pessoa nessa noite. Amém? Pai amado, ó Pai querido, nós colocamos, Senhor, vidas neste momento nas suas mãos. Aqueles, Senhor Jesus, que estão nos assistindo pelas redes sociais. Aqueles, Senhor Jesus, que estão neste momento sem esperança. Aqueles, Senhor Jesus, que não tem mais, que não vem, Senhor Jesus, uma luz no fim do túnel. Mas que o Senhor possa ser, Senhor, a esperança dessas pessoas, Pai. Aquele, Senhor Jesus, que nós representamos aqui nessa noite, nós oramos pelo nosso Brasil, nós oramos, Senhor, por vidas, ó Pai, que neste momento estão, Senhor Jesus, tristes, ó Pai, com depressão, mas que o Senhor possa